Bonjour, boa tarde a todas e todos. Espero que estejam bem e espero que fiquem em casa na medida do possível, porque é realmente a recomendação, eu acredito, que todos nós devemos seguir nesse período de coronavírus. São dias um pouco longos, né? Esses dias de isolamento social, e daí vou propor uma espécie de aula virtual, uma apresentação sobre uma questão muito simples: literatura e epidemias. O que a literatura tem para nos dizer sobre as epidemias? Obviamente não vai se tratar de uma apresentação exaustiva, porque são muitos autores que escreveram sobre essa temática, mas eu vou focar em alguns textos e priorizar autores de língua francesa, já que sou professor, né, de língua francesa e literaturas de língua francesa. O quadro que vocês puderam ver no início desse vídeo é um quadro do pintor belga do Renascimento, Bruegel, e é uma representação da morte provocada pela epidemia da peste, que a peste é uma das grandes doenças, né, que marcou muito os artistas através dos tempos. Então vamos lá, vamos embarcar nesse passeio literário, um passeio trágico, obviamente, pela própria temática, né, as epidemias. Vamos lá agora. Bom, o nosso passeio literário ele vai nos levar da antiguidade, da Ilíada de Homero, até o ensaio sobre a cegueira de José Saramago, passando por autores franceses como Jean Genot ou Albert Camus. E essa ilustração que vocês têm aqui é uma alegoria da peste, que nos vem da cidade de Siena, na Itália, e que seria do final do século XV. Eu acho essa imagem muito representativa da violência com que pode irromper a doença, a contaminação. Nós temos aqui pessoas que pareciam estar tranquilas no lar e de repente as setas da alegoria da peste são mandadas e a morte irrompe, a morte chega com uma violência arrebentadora. E aqui vocês têm alguns cadáveres que já estão no chão. Essa violência com que surge a epidemia é uma coisa que marca os artistas, e já nos primórdios da literatura encontramos uma alusão à peste, pois na Ilíada Agamemnon, grego, prendeu a filha de um sacerdote de Troia, um sacerdote do deus Apolo, e para se vingar, Apolo decide lançar uma praga, uma epidemia de peste sobre o exército grego. Isso apenas para anedota, mas depois, em 430 antes de Jesus Cristo, temos um relato muito preciso, bem documentado, sobre, primeiro, a Guerra do Peloponeso, que abre uma brecha assim, no prestígio da antiguidade grega, né? Depois de um século absolutamente glorioso com Pericles, Atenas sofre essa guerra, Peloponeso, e logo depois a epidemia, uma epidemia muito forte. E no imaginário popular é como se esses dois fatos estivessem vinculados, né? Como se o mal provocado pela guerra e pelos humanos fosse redobrado pela providência divina, né? E Thucydide, o relato de Thucydide é interessante porque, com uma certa ironia, ele vai apontar para essas crenças populares e tentar desmitificar esse discurso sobre a peste, né? É um discurso que podemos ouvir hoje, às vezes, sobre o coronavírus, né? O fato de que seria uma praga lançada por Deus. Eu acho que é preciso, talvez,
voltar a ler Thucydide para relativizar esse tipo de discurso. Mas pouco depois de Thucydide, assim, entre 430 e 420 antes de Jesus Cristo, nós temos as primeiras representações de uma tragédia absolutamente, uma tragédia muito famosa, uma peça de teatro, Édipe Rei, de Sófocles. E para expurgar, né, a peste que assola a cidade de Tebas, é preciso achar uma vítima expiatória, um bode expiatório, e essa vítima não vai ser ninguém menos do que o próprio rei Édipo, que teria cometido um parricídio, né, um crime contra o pai, e que teria cometido também um incesto com a mãe. Essa é a força da tragédia. E aqui nós temos a dimensão alegórica da peste utilizada pelos artistas para, no fundo, retratar a violência que existe dentro de cada ser humano, dentro de cada sociedade. E é interessante reler essa tragédia de Sófocles sob o prisma dos conceitos antropológicos do pensador social, do antropólogo René Girard, francês, que na segunda metade do século XX tentou demonstrar que o sacrifício e o princípio de designar um bode expiatório seria, na verdade, uma base, um princípio essencial do sagrado, que existiria em todas as religiões e na própria construção de nossas sociedades políticas também. Mas eu vou agora pular vários séculos e chegar ao final da Idade Média, início do Renascimento, e vocês sabem que no século XIV, né, aí pela metade do século XIV, tem uma peste bubônica, que foi absolutamente devastadora, que teria matado entre 25 e 40 milhões de pessoas, a metade da população da atual Itália teria sido morta por causa dessa peste. Então realmente é uma coisa de uma violência, de uma força sem precedente. E esse fato ele está como tela de fundo de um grande clássico das literaturas europeias, que é o Decameron, o Decamero de Boccaccio. No Decameron, 7 mulheres e 3 homens fogem da cidade de Firenze, né? E começam uma quarentena num palácio com uma vista sobre as montanhas, e para matar o tempo, para se ocupar, como nós estamos fazendo isso mesmo agora, né? Contar história e contar anedotas para ocupar o tempo. Pois é isso que eles fizeram, e esses personagens, né, do Decameron começaram a contar uma história a cada dia de confinamento, de quarentena, né? E são 10 personagens, daí que é o Decameron, Deca, né, na raiz Deca. Então, e é interessante, claro que é apenas o ponto de partida do Decameron, né, a peste, porque de certa forma isso pode nos levar a um certo otimismo. De certa forma, através do Decameron, é o amor que vence a morte, que são vários relatos de amor, de cortesia,
Enfim, o amor venceria a morte nesse livro absolutamente clássico da literatura europeia. Bom, eu vou de novo pular no tempo e chegar a um primeiro texto da literatura francesa, que é Les Tragiques, d'Agrippa d'Aubigné. Agrippa d'Aubigné é um autor considerado como barroco. A literatura francesa, ela é geralmente classificada como assim uma literatura que teve no final do século XVI e no século XVII inteiro uma onda de classicismo, né, de respeito das regras formais, uma certa contenção no estilo. Agora, o Agrippa d'Aubigné, que escreve no final do século XVI, é o contrário. Ele é barroco, é exagerado, escreve com muitas metáforas, expressões hiperbólicas, e ele é um protestante que viveu as guerras de religião de perto, viu de perto o sofrimento, as mortes, e ele viu também a peste devastando algumas regiões rurais e pobres da França. Daí que essa frase talvez tenha tanta força, esse parágrafo que vocês têm aqui. Voulez-vous du poison? En vain cet artifice. Vous vous précipitez? En vain le précipice. Courez au feu brûlé, le feu vous gèlera. Noyez-vous, l'eau est feu. L'eau vous embrasera. Vous embrasera et non vous embrassera. La peste n'aura plus de vous miséricorde. Étranglez-vous, en vain vous tordez une corde. Criez après l'enfer. De l'enfer il ne sort que l'éternelle soif de l'impossible mort. A eterna sede eterna da impossível morte. Como se a morte nunca acabasse nos infernos, né? Essa é a última imagem do texto. Mas a frase central, ela está aqui sublinhado em amarelo. La peste n'aura plus de vous miséricorde. Ela nunca terá piedade de você. E você pode tentar fugir, você pode tentar te precipitar no abismo para evitar essa prega absolutamente infernal, o pior dos males, que é a peste. Não adianta. E nós temos aqui sempre en vain, en vain, en vain, essa anaforma, essa figura de repetição que é extremamente forte nesse texto, que eu sublinhei em azul. E da mesma forma, uma figura retórica característica da literatura barroca, o jogo dos antagonismos, né? Courir au feu brûlé, você pode até correr no fogo para te queimar, mas não, o fogo vai ser um gelo para você. E você pode querer se afogar, se noyer, não, a água é fogo e a água sim, aí vai te queimar. Então tem esse jogo de contrários no texto de Agrippa d'Aubigné. E agora posso chegar a um dos grandes clássicos da literatura francesa, que é o Jean de La Fontaine, e que vocês provavelmente conhecem, porque Jean de La Fontaine é o escritor que tornou famosas umas fábulas como La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, o Corvo e a Raposa, e várias outras. E o Jean de La Fontaine vai utilizar a epidemia da peste, mais uma vez, na verdade, como uma maneira de criticar e de denunciar certas atitudes sociais e o mundo da corte. E também o comportamento sem piedade
de nossas sociedades humanas, onde os mais fortes impõem a regra da força, né, sobre os mais fracos. Só para mostrar, já que eu sou um pouco bairrista, eu vou mostrar uma ilustração feita por um alsaciano, né, um pintor ilustrador da minha região, da Alsácia, que é bem famoso, que chama Gustave Doré, ilustrador do século XIX, e que fez essa ilustração da Fábula de La Fontaine, que, quanto a ele, é um escritor do século XVII. Né? Então tem esse intervalo de 2 séculos entre os dois artistas. Nós temos aqui todos os animais reunidos, uma espécie de palestra gigantesca, mas vocês vão entender do que se trata quando vamos ler o texto. Vou voltar a ler o texto em francês, os primeiros versos, pelo menos. Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient, plus d'amour, partant plus de joie. Bom, nesses primeiros versos, a peste assola o mundo dos animais e, mais uma vez, nós vemos essa violência arrebentadora com a qual ela irrompe, e o fato de que toda a vida social acaba com a peste. Não tem, a vida não faz muito sentido, as ocupações do cotidiano param. Isso é o que expressam esses primeiros versos da fábula. Nós vemos também que a peste ela é personificada e de certa forma enaltecida com essa maiúscula, o P maiúscula, né? La peste. Também vemos, claro, uma referência à mitologia grega, né? E ao rio do L'Achéron, que é o rio dos infernos, e obviamente um pouco como é muito provável que a tragédia de Sófocles, Edipo Rei, tenha inspirado o La Fontaine, porque da mesma forma é preciso achar uma vítima expiatória. É preciso achar uma vítima expiatória e é o que o rei, que é o leão, vai dizer. Le lion tint conseil et dit: Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune. Mais uma vez, seria o seu divino que teria mandado essa praga. Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. Então é preciso achar a pessoa que carrega mais culpa, o animal que carrega mais culpa. Mas é claro que esse rei é muito engenhoso e é tudo isso que denuncia o La Fontaine, que o rei vai, logo depois, vai dizer: não, eu mesmo, eu cometi uns crimes, já matei umas ovelhas, já comi umas ovelhas, né? Então eu não sou inocente, mas eu quero que todo mundo conta seus crimes e depois vamos fazer um balanço e julgar, decidir qual é o animal que tem mais culpa. Obviamente que na posição do rei ele sabe perfeitamente, isso é muito claro quando lemos a fábula, ele sabe perfeitamente que não vai ser escolhido como a pessoa que carregaria mais culpa. E com uma ironia muito feroz, o La Fontaine vai desvelar como os cortesãos, né, os fiéis do rei,
vão bajular eles, não, mas não se preocupe, nós já cometemos uns crimes assim desse nível, não é nada de grave. Até que aparece um animal muito mais ingênuo e muito menos bajulador, que é o burro. E aí chegamos ao final da fábula. L'âne vint à son tour et dit: J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Ou seja, o que ele fez? Ele comeu apenas umas ervinhas, né? A grama de um campo de monges aí numa abadia, certo? Só que imediatamente, com esse discurso tão ingênuo, todo mundo vai apontar para o burro como sendo um grande criminoso. À ces mots, on cria haro sur le baudet. E essa expressão, é claro que para vocês brasileiros talvez não seja tão, como que eu posso dizer, significativa, mas para nós essa expressão haro sur le baudet, ela ficou no vocabulário francês, ela ficou como uma expressão popular que quer dizer que haro sur le baudet é quando denunciamos alguém que na verdade nós sabemos que é inocente, mas por facilidade, por comodidade, vamos botar a culpa nessa pessoa. Haro sur le baudet. Haro, vamos lá, vamos botar a culpa sobre o baudet, que é um sinônimo de burro, né? À ces mots, on cria haro sur le baudet. Que logo é tratado de pelé galeux, né? Só que tem vários tipos de doenças, d'où venait tout le mal. Sa peccadille, um crime de nanica, fut jugé un cas pandal, um caso extremamente grave. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. Apenas a morte para expurgar esse crime. On le lui fit bien voir. E aí tem, como sempre, nas fábulas de La Fontaine, uma pequena moral da história. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. E é uma referência clara à corte aqui, que com uma profunda hipocrisia pode fazer de alguém uma pessoa inocente ou culpada em função em função da posição social ocupada por essa pessoa. Selon que vous serez puissant ou misérável, ou na miséria. O julgamento vai diferir completamente. Bom, pode parecer que nós já afastamos um pouco da questão da contaminação, da epidemia, mas no fundo La Fontaine é bem representativo de como os escritores podem retrabalhar essa questão da epidemia para, na verdade, refletir sobre o funcionamento das nossas sociedades. E acredito que, numa perspectiva totalmente diferente, essa crise do coronavírus, eu espero que ela seja, quando tudo acabar, uma oportunidade para repensar algumas escolhas de desenvolvimento e de sociedade que nós fizemos nas últimas décadas. Bom, vou acabar por aqui a primeira parte dessa apresentação ou aula virtual sobre literatura e epidemias, e nós vamos retomar essa aula num próximo episódio, num próximo vídeo.